Rei Paimon, relatos e estudos de caso de magia com Paimon. Hoje eu trago-vos aqui alguns relatos e casos de estudo sobre Paimon. Se analisarem o conteúdo mais antigo do canal, notarão que no passado eu partilhava muitas histórias sobre rituais e entidades. Com o tempo eu deixei de fazer isso, pois acabava por tornar os vídeos demasiado extensos. No entanto, se gostarem deste formato, eu poderei criar alguns episódios específicos dedicados apenas a estes tipos de conteúdo. Este tópico foi escolhido por aqueles que seguem na famosa aplicação Cor-de-Rosa. Como eu gosto de relatos e casos de magia, eu gosto deles porque através deles, através das suas histórias, nós podemos aprender bastante, sobretudo se fizermos uma análise cuidadosa. No final eu irei referir o que aprendi com cada um destes casos, de forma a que também possa entender. Hoje apresento aqui dois casos relacionados com cantores que obtiveram sucesso graças à intervenção de Paimon, inclusive um deles envolveu até uma morte, e outros relacionados com influência mental. Estes acontecimentos são aqueles que são mais invulgares, pois os casos comuns todos nós conhecemos. Às vezes eu recebo perguntas sobre como obtenho este tipo de informação. Ainda recentemente eu estava numa loja de produtos esotéricos e depois de contar um relato destes, a moça perguntou-me como é que eu sabia destas histórias. E a verdade é que a maioria das vezes a única coisa que nós precisamos de fazer é estar um pouco atentos para ouvir o que as pessoas falam e realmente entender o que as pessoas estão a dizer. É claro está que também uma grande verdade é que eu vivo, entre aspas, num mundo onde as pessoas praticam magia, onde as pessoas que estão à minha volta falam sobre magia, todas elas contam histórias sobre magia. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. O meu nome é Siegfried Wilms, tenho PhD em Ciência Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo. Sou frater superior da Ordem Rosa Celeste e Oral Todray. No meu site tem vários grimórios, vários livros que vão nos ajudar a alcançar a vida que desejam. O ideal é que escolha aquele que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Neste momento está disponível no site o Grimório de Paimon. Este Grimório vai ficar disponível no site para ser adquirido até ao dia 23. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, eu de contar com o suporte que te vão ajudar a escolher o Grimório ideal para si. Vamos então ao primeiro caso, que envolve uma morte. Eu vou aqui simplificar, vou eliminar algumas informações do relato para que não fique demasiado sobrecarregada a informação e para que não fique uma coisa muito pesada. Este caso envolve uma cantora que ela desejava obter sucesso e começou a trabalhar com Paimon. Ela já trabalhava com Diamonds, mas Paimon foi aquele que lhe suscitou melhor feeling de que ele pudesse lhe ajudar. E realmente as oportunidades começaram a surgir. Contudo, havia um problema. O seu estilo musical e a forma como ela se apresentava eram muito semelhantes a outra cantora que já estava estabelecida, que tinha já sucesso. O que fazia com que as melhores oportunidades fossem na realidade para a outra cantora. Certa vez a cantora que queria sucesso e que trabalhava com Paimon perdeu mais uma destas hipóteses para a rival. Ela ficou furiosa com a situação ao ponto de ter um ataque de raiva e chegar a casa e partir o espelho negro que usava no altar de Paimon. Ela partiu o espelho porque, segundo ela, sentia que as coisas podiam acontecer de uma forma mais rápida e que não estavam a acontecer dessa forma. Então, no ataque de raiva aqui, ela partiu o espelho. Ao apanhar os cacos, ela cortou-se e, claro está, derramou sangue sobre o mesmo. Nessa noite, ela sonhou com um homem elegante, trajado com roupas de inspiração árabe, e esta primeira coisa que lhe disse foi: finalmente estás pronta. E depois perguntou-lhe se ela gostaria que ele a fizesse uma pessoa famosa. Ela aceitou no sonho e, em menos de uma semana, a outra cantora morreu, então a vida dela pôde ascender como a águia aos céus. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a causa da morte porque isso ia tornar o caso muito fácil de ser identificado. Alguns pontos aqui importantes a terem em conta sobre isto. Primeiro, o que parece ter ocorrido aqui foi uma combinação tripla. A energia emocional da raiva, ela finalmente desejou realmente aquilo. Uma das coisas que nós costumamos dizer na magia é que algo que nós queremos, nós devemos desejar extremamente. Devemos ter um desejo quase ao ponto deste se tornar carne. E muitas vezes não acontece isso. Naquele momento de raiva, ela realmente desejou ter a vida da outra pessoa. Depois a energia foi canalizada através do espelho, que era um portal de comunicação com Paimon,
e, claro está, o sangue derramado ao partir. Ainda que eu seja muito cético, e sou muito cético nestas mortes causadas como efeitos secundários de rituais, a mim foi-me ensinado durante muitos anos que se alguém morria por influência do ritual, aquilo já estava destinado a acontecer porque a magia age pelo caminho mais rápido e que nunca deveríamos ficar preocupados com esse facto. Nunca deveríamos temer esse acontecimento. Agora, também é verdade que ao longo do tempo eu encontrei vários casos em que rituais de reversão, onde a energia que retorna contra quem enviou causou algo similar, às vezes nem sempre uma morte direta naquela pessoa, mas sim em seus familiares. De qualquer forma, aqui um ponto é importante: se não desejar algo tão extremo, é sempre aconselhável especificar exatamente aquilo que deseja, ou pelo menos colocar algumas salvaguardas, de forma a que os seus desejos não se tornem demasiado grandes para si. O segundo caso, temos aqui de um artista, mas sem morte, mas com efeito semelhante. Tínhamos um artista com o objetivo de obter sucesso, mas tinha alguém também no seu lugar, por assim dizer. Quando ele começou a trabalhar com Paimon, pouco tempo depois, o outro artista, que era aquele que estava no seu lugar, entre aspas, novamente, abandonou a música, deixou de cantar. Não houve aqui grandes incidentes, não houve aqui nada de grave, mas é realmente interessante porque teve um desfecho que não seria aquele que seria expectável à partida. Agora, casos de influência mental. Existem muitos relatos que envolvem a capacidade de Paimon de influenciar a mente de terceiros. Por exemplo, pedir a Paimon ajuda para fechar um contrato ou obter um emprego. Eu conheço vários casos de pessoas que a pessoa responsável pela contratação admitiu ter tomado a decisão sem saber o porquê. É como se a ideia tivesse sido imposta sobre a sua vontade. Isto aqui acontece muito, e não só com Paimon. Eu conheço imensos casos de situações em que a pessoa que era responsável pela contratação disse: eu não sei porque é que eu fiz aquilo, mas simplesmente precisei de fazer. O último caso aconteceu comigo. Há algum tempo atrás eu fui a um espetáculo de jazz e eu conheci lá uma pessoa que mais tarde eu vim a descobrir que essa pessoa esqueceu-se de me avisar que ela vivia com outra pessoa que estava num relacionamento. E como é lógico, foi uma situação que não foi muito agradável. Na altura eu fiquei um pouco, vamos dizer, desagradado com a situação. Então eu invoquei Paimon e ofereci-lhe um holocausto de velas caso ele me ajudasse a fazer justiça. Aqui uma nota importante: para quem não sabe o que é o holocausto de velas, consiste basicamente em queimar uma grande quantidade de velas a um espírito. No passado era algo que eu aconselhava, hoje em dia não, porque é extremamente dispendioso e há outras formas de conseguirmos obter o mesmo sem fazer uma coisa deste género. Na altura então eu pedi a Paimon que ela fosse enganada da mesma forma que eu tivesse sido. Que acontecesse algo na vida dela para que ela pudesse aprender com a situação. Algumas semanas depois, essa pessoa procurou-me dizendo que tinha um espírito voltado para atormentá-la. Na altura fiquei assim: como assim um espírito voltado para atormentar? E ela contou-me que ela tinha clarividência e em certos momentos chaves da sua vida aparecia um espírito e ela descreveu-me como era o espírito. Ao eu vir a descrição que ela estava a fazer sobre o espírito, eu me apercebi-me que na realidade tratava-se de um familiar de Paimon que eu tinha visto quando tinha feito a invocação. Isto confirmou uma das informações que eu já tinha, mas é sempre bom confirmar de fontes diferentes, que é: alguns espíritos habitam fora do espaço e o tempo que nós consideramos convencionais, ou pelo menos a nossa interpretação, e eles podem interferir antes mesmo de formalmente serem convocados. Ou seja, o resultado começa a acontecer antes da invocação ser realizada. O resultado vem antes da causa. Isto é extremamente interessante. Isso explica imensa coisa, como por exemplo, porque é que os espíritos respondem a todos ao mesmo tempo. Eu invocá-lo aqui, alguém invocá-lo na China, alguém invocá-lo nos Estados Unidos, e para todos ele consegue responder ao mesmo tempo. Esta é uma das teorias: eles respondem todos ao mesmo tempo porque eles estão fora do espaço e o tempo. E a verdade é que existem evidências, como é por exemplo este caso, em que mostra isso. Nestes relatos aqui nós podemos entender que trabalhar com Paimon, como qualquer outra entidade, divindade, é importante ter responsabilidade, no sentido de tomarmos também ações para aquilo que desejamos obter,
clareza nas nossas intenções, estarmos dispostos às vezes a ir mais longe do que seria expectável, emoção, desejarmos realmente aquilo que nós queremos, uma emoção tão forte ao ponto de tornar carne o nosso desejo e, claro está, ter algum discernimento. Espero que este episódio tenha sido interessante, espero que tenha ajudado a aumentar o seu nível de conhecimento sobre Paimon e, claro está, também a registar as suas próprias práticas, os seus próprios acontecimentos no seu diário mágico, porque no futuro estes relatos serão extremamente importantes para si e para os seus descendentes. Muitas vezes as entidades, as divindades, etc., agem de uma forma muito subtil e muitas vezes poderosa e outras vezes de uma forma extremamente avassaladora. Na maioria dos casos, os resultados acontecem de uma forma subtil e eu acho que é até a forma melhor, uma forma muito natural em que nós mal nos apercebemos que existe ali uma influência espiritual por trás, mas que existe porque, com um olho treinado, nós conseguimos ver ela. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Como eu disse, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Neste momento está o grimório de Paimon, que será os últimos dias em que ele vai estar disponível no site. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudam. Um abraço forte e até ao próximo episódio.